Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos nesse mais um encontro que nós temos aqui com pessoas que a gente tem a maior admiração e assunto que seja relevante. Eu queria agradecer especialmente a Ariadne Mazetti, a Ariadne Mazetti, que é nossa, inclusive, diretora do CIASP, ela que organizou esse webinar e está representando o setor da pós-produção no CIASP, do qual eu sou o vice-presidente. Bom, eu sou o João Daniel Tikomirov, vice-presidente do CIASP, presidente da Mixer Filmes. Queria realmente agradecer o apoio institucional da Fiesp e a parceria com a revista Exibidor. Vocês podem também entrar no site www.ciasp.org.br e também seguirem a gente nas redes sociais, né? Do CIASP Cinema do Brasil, que é um programa que o CIASP organiza há alguns anos. Bom, também vocês podem, por favor, o público mandar perguntas pelo chat ou pelo key e-mail, né? Também queria agradecer toda a equipe do CIASP que está ajudando a todas nossos programas e de uma forma muito afetuosa de nos municiar também com questões e o que o público está querendo ouvir, né? Eu queria apresentar, antes de mais nada, os nossos convidados de hoje, né? Começando com a Tati Leite. Vou ler aqui, que é um currículo... Então, é muito grande, eu vou tentar resumir. Então, ela é artista de efeitos especiais, com 8 anos de experiência em entretenimento, graduada em Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado e patente registrada na área de processamento de imagens, trabalhou em diversos filmes aclamados pela crítica, entre eles Capitão Marvel, Homem-Formiga e a Vespa, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, a recente produção virtual do remake fotorrealista da animação O Rei Leão, foi incrível esse trabalho. Atualmente se divide entre Los Angeles e São Paulo. No seu último projeto, fez parte da direção do projeto virtual Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, para o MIS Experience. Bom, também eu tenho muito orgulho de apresentar o Marcelo Siqueira, o nosso querido Sica, sócio da Academia Brasileira de Cinema, membro da Associação Brasileira de Cinematografia e da Visual Effects Society, desculpe. É um dos mais conceituados especialistas em pós-produção e efeitos visuais do mercado audiovisual, fundador da Mística Post, desculpe, em 2011, assina mais de 200 projetos para cinema e TV ao longo de sua carreira, foi pioneiro na utilização da tecnologia digital e finalização no Brasil, trabalhando com imagens em 2K e 4K desde 2000. Também foi pioneiro na tecnologia DCP, Digital Cinema Package, permitiu a substituição de películas de 35mm pelos servidores digitais nos cinemas do país. Em seu currículo constam 12 indicações e 2 premiações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Efeito Visual, em 2010 com Besouro, o meu filme, em 2017, Pequeno Segredo. Atualmente também desenvolve e produz projetos em VR, realidade virtual, e assume cargo de produtor de efeitos de grandes produções nacionais, como na novela Jezabel, exibida em 2019 pela TV Record. Bom, feitas as apresentações, eu queria que ambos começassem de verdade a falar um pouco da sua experiência e como que chegaram nesse setor, além do currículo que eu li, mas alguma coisa que realmente motivou vocês a entrarem nesse mundo louco da pós-produção, em que hoje a gente pode chamar de realidade virtual, de inteligência artificial, de tantas coisas que hoje a gente lida. Mas eu queria provocar vocês primeiro a contar o que motivou vocês a irem para fazer esse tipo de função e esse mergulho que vocês têm na paixão por esse setor. Começando pela Tati. Tá bom. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o João e com o Marcelo, primeiramente. E eu vou contar um pouquinho, então, como que foi o meu processo. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre fui nessa parte visual muito ativa, assim. Mas quando chegou na hora de decidir a formação, o que fazer,
eu não via isso como uma área muito forte no Brasil. Assim, temos muito de publicidade e tal, mas não era exatamente o que eu estava buscando, então aí eu fui para a computação. E aí eu fui fazer engenharia de computação e sempre ali, sempre envolvida com computação gráfica, processamento de imagem, tudo que tinha esse sentido, animação, jogos, enfim, eu estava sempre envolvida nessa área. Minha iniciação foi em animação facial para mobile, para celular, e aí eu fui para o mestrado e comecei a desenvolver uma técnica para atratividade facial. Então, o meu foco era a melhoria de imagens para o rosto. E foi nessa época que eu tive a oportunidade de ir para uma conferência nos Estados Unidos, o SIGGRAPH. Acho que a maioria do pessoal aqui já está familiarizado com isso, com ela, porque é uma grande conferência na área de computação gráfica em específico. E lá eu vi, assim, tudo que eu queria existir estava lá, né? Assim, você consegue ter acesso a todo o pessoal de efeitos especiais, tudo relacionado basicamente a arte de entretenimento em específico, tá lá e as pessoas são super acessíveis, você conversa com elas no corredor, assim, não importa, desde o supervisor, do diretor, a qualquer outro nível, você consegue conversar, trocar ideia e se envolver ali naquele ambiente. E aí foi isso que eu falei assim, então, o que eu quero realmente está aqui, né? Então, aí eu voltei para o Brasil, eu finalizei o meu mestrado, que rendeu até uma patente, que foi muito legal. E aí eu falei assim, bom, tá na hora e vamos tentar. Então, aí eu me mudei para Los Angeles, fui fazer um curso na UCLA, de direção e de entretenimento. E foi aí que tudo começou. E aí a paixão só cresceu. E eu acredito que o meu background de engenharia em computação ajudou muito, porque me torna um artista versátil, né? Assim, o ambiente de software e tal é algo que eu domino, então eu consigo mudar e migrar rapidamente. E casou perfeitamente com a área que eu mais gosto, que é efeitos especiais. Porque efeitos especiais, assim, a dinâmica muda muito rápido, toda hora, assim, é um novo software, é uma nova ferramenta, é um novo jeito de se fazer, então você tem que aprender muito rápido e, ao mesmo tempo, esse lado artístico, que você consegue colocar ali a sua visão, o seu jeito e mostrar, ser visual. Sica, e você? O que fez você realmente entrar nesse mundo que eu te conheço, trabalhamos juntos há muitos anos, e eu sei da sua paixão pela área, é, e, então eu queria ouvir de você. O que te motivou, né? João, oi, boa noite, João. Boa noite, Tati, boa noite todo mundo. Obrigado, Ciaesp e todos pelo convite. João, eu nasci dentro de um estúdio, literalmente. Assim, meu berço ficava dentro do estúdio de som. Meu pai era sonoplasta, minha mãe era bailarina. Então, assim, eu estou envolvido com a arte, ou de alguma forma nesse sentido, desde que eu nasci, literalmente. Né? Então, eu estava lá dentro da cabine de locução, ficava o meu berço. E, cara, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de buscar e de procurar de pesquisar, de juntar peças, enfim. Minha mãe falava que eu desmontava os brinquedos e, enfim, e desmontava para ver o que acontecia. Com o tempo, acho que assim, eu fui jogado para dentro dessa área. Meu pai teve uma produtora numa época, ele veio falecer super cedo, enfim, mas eu também já estava um pouco nesse meio. E aí eu comecei a editar, era editor, não me formei, fui só autodidata em todos esses aspectos. Até o dia que eu botei a mão, eu fui para Casablanca para poder trabalhar como editor de imagens, me dei super bem ali, foi super bacana, tive um monte de apoio, mas eu comecei a fazer composição de imagem. Então eu era um artista de flame, que na verdade nem era flame naquela época, era flint, né? Cara, e assim, aí eu fui entender o que era composição de imagem, né? Na ilha a gente tinha algum tipo de composição, os recortes, algumas coisas com layers, que tinha uma coisa, mas ainda era uma coisa muito linear. E aí, quando eu fui para o mundo não linear, eu falei, opa, tem aqui alguma coisa que eu gosto bastante. E aí, fui estudar isso, fui para fora, estudei composição avançada, enfim, fiz vários cursos nesse sentido.
E voltei para o Brasil de novo, né? Passei pouco tempo fora, mas voltei para o Brasil, né? E comecei a compor, enfim, e ser mais um supervisor de efeito. Em 98 eu fui fazer a campanha do Fernando Henrique, saí de lá, né? Parei, voltei para Casablanca. Casablanca falou: putz, vamos montar um departamento de entretenimento. Eu falei: opa, tem alguma coisa bem diferente agora aqui, né? O que é esse departamento? Ah, é uma empresa, é a Teleimage, não sabia bem o que era ainda, mesmo a Casablanca não sabia direito o que era, e a gente conseguiu direcionar ela para um caminho que foi muito interessante, que foi 100% entretenimento. E aí eu falei, me encontrei. Assim, eu adoro publicidade, acho incrível, acho que a publicidade bancou muita coisa durante muito tempo, né? E aí os mercados vão se ajudando. Né? Acho que a publicidade foi o grande motivador e o investidor, principalmente na época da Casablanca. A Casablanca colocou muito dinheiro para a publicidade e aí o cinema se apropriou. E eu falei, cara, me encontrei ali, estava num parque de diversões, né? Eu tinha um monte de coisas, falei, vou começar a juntar essas coisas. E aí comecei a montar setups para poder fazer a primeira intermediação digital, né, as cenas de efeito, quando a gente fez aqui o Alto da Compadecida e o Gêmeos ao mesmo tempo, e eu fui me encontrando nesse mundo. Né? Achei que eu ia encontrar um mercado dos diretores de cinema não, acho que tão familiarizado com os efeitos, e me dei conta de que não, porque os diretores de publicidade estavam familiarizados com todas as técnicas e possibilidades, e o cinema não. Então, para mim, foi muito legal, porque eu ajudei a trazer para dentro do mercado do entretenimento. Eu falei assim, olha, isso é possível, vamos fazer isso. Cacá Jackson foi o primeiro que me trouxe um roteiro que eu falei, nossa senhora, tem coisa pra caramba. Então, aí você fala assim, aí fui me envolvendo. E aí, juntando essa vontade de, putz, gosto disso, e com toda a possibilidade de como é que eu conecto as coisas, vamos trabalhar em 2K, aí Patrick Arlett fala assim, vai lá, pega o que tem de melhor, aquela história, você vai juntando e falei, cara, tô no meu mundo, adoro isso. Enfim, então o meu barato é esse. Legal. Nós estamos numa fase terrível do mundo, que é o Covid-19, com todas as limitações que a gente está enfrentando no nosso setor, então é o mais punido, eu chamaria assim, né, mundialmente, e no Brasil estamos sendo duplamente punidos. Então é um momento bastante delicado do setor. Por outro lado, a área tanto de efeitos especiais, animação, nunca foi tão fundamental quanto esses tempos que nós estamos vivendo de Covid e do que será pós-Covid, porque não vai voltar ao normal rapidamente as coisas vão, não é tão fácil assim. E nós vamos ter que tomar vários cuidados, porque assim como chegou esse vírus, amanhã dizem que vão chegar um outro, então podem ter mutações, quer dizer, então acho que a gente está numa fase de muita insegurança em geral. E como é que vocês estão vendo a possibilidade da pós-produção, de uma maneira geral, estou falando agora generalizando a pós-produção, todas as suas formas não só de soluções técnicas e artísticas para casos de cenas ou de coisas que são criadas, parte de roteiro que está planejado, de fazer um live action, por exemplo, de uma certa forma, e como é que vocês estão preparados para isso? Quer dizer, para esse nosso novo momento que a gente está vivendo já há alguns meses, mas que agora vai, em princípio, a produção vai estar começando a retomar aos poucos. E a gente vai precisar certamente de soluções para os problemas que os próprios protocolos e as questões de cuidados que vão ter que ser tomados. Como é que vocês estão enxergando isso? Começa o Sica, para inverter um pouco agora. Vamos lá. Eu acho que, assim, infelizmente a gente foi pego de surpresa com essa história da pandemia, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo, eu acho que o mundo já vinha caminhando para essa história do virtual, né, da virtual production nesse sentido, enfim, já vinha com isso, né? Mandalorian fez isso, a gente mesmo começou já no ano passado a desenvolver o projeto do Escola de Gênios que usa essa tecnologia, né, de você aliar a pós-produção com engines de game, enfim. Então, acho que aconteceu num momento onde o mercado já estava indo para esse lado. Né? Então, o que eu vejo? Salvo que estamos fechados e não tenho o que fazer nesse momento, como é que a gente se apropria desse tipo de coisa? Então, a gente está, por exemplo, junto com a Mística, eu tenho uma outra empresa que chama Wheezy, que é uma empresa que desenvolve tecnologia.
E fora um monte de outros de parceiros que a gente fala assim, olha, como é que a gente se conecta? Porque nessa hora não tem, eu faço isso, você faz aquilo. O que é que você faz e vamos fazer junto? Então, o que eu penso aqui? Por exemplo, essa história do Virtual Production, funcionou em Mandalorian, a gente viu isso acontecer, putz, super bacana, né? A Unreal desenvolveu uma plataforma que rende em tempo real com uma tecnologia e com uma qualidade incrível. Tá, mas e no Brasil? Como é que a gente faz isso? Então a gente olha e fala assim, cara, tem uma galera ali da Invisible Works, que são os parceiros nossos, que os caras já desenvolveram uma parte dessa encrenca. Então eles já têm um esquema dos sensores, né? E a gente, mas qual sensor que a gente pode usar? Tem vários no mercado. Então eu acabei fazendo uma pesquisa muito grande para poder entender o que é que a gente tinha disponível no mercado. Então conseguimos fazer um teste muito bacana usando os painéis de LED também da FES Soluções, e aí a gente montou um setup, depois eu vou botar aqui para a gente ver. A gente montou um setup. Sica, eu acho que está um probleminha na sua captação, acho que é uma coisa do sinal. Tá ruim o que, João? Quer que eu vou? Sica, acho que está dando um problema qualquer a conexão tá saindo. Fala você agora primeiro, a Tati, enquanto o Sica resolve ali a questão, porque ele está com algum problema na conexão. Fala, Tati, então você. E o Sica volta. Eu acho que a gente sofreu muito, né? O mercado de entretenimento sofreu muito com a questão do Covid. No entanto, olha que bacana, assim, é o momento que todo mundo realmente está valorizando o audiovisual, a importância da gente ter acesso. E apesar dos projetos, num primeiro momento, né, terem sido freados e caídos, eu acredito que a continuidade é crescimento. Então, existe essa tendência de, assim, vamos produzir conteúdo. As pessoas querem, elas estão demandando conteúdo, né? Então, aí vem o Netflix, que está apoiando todo mundo, a Amazon Prime, e, além disso, as questões de Virtual Production, que entra muito na questão de produzir conteúdo de uma maneira segura. E aí a gente tem as duas vertentes. A vertente de motion capture, de colocar poucas pessoas no set, de fazer green screen, de ter essa integração, e a vertente de animação mesmo, né? Que pelo render ser mais rápido e ainda produzir algo de boa qualidade, pode gerar aí frutos bacanas. Então, a Unreal deu um grande empurrão, assim, eles estão realmente querendo expandir, querendo dar acesso ao conhecimento de todos e falar assim, olha, isso aqui funciona, isso aqui é bacana. E então eles estão fazendo um grande esforço nesse sentido. Aí vai um pouco do mercado abraçar aí todo esse conteúdo que a gente tem e começar a produzir de fato, né? Sica, complementa você, então. Desculpe se eu interrompi, não sei se o problema da conexão era com você ou era a minha chegada aqui. Talvez tenha sido o problema meu. Você está me ouvindo bem agora, João? Ouvindo perfeitamente, sim. Então, para ilustrar um pouco com... do que a gente está falando, deixa eu colocar isso daqui, ó. Vê se vocês estão vendo minha tela aí. Uhum. Estamos. Essa aqui. Estamos sim. Um painel de LED aí. Uhum. Só para a gente ilustrar um pouco do que a gente está falando, Claro. isso aí foi um primeiro teste que a gente fez pensando em Virtual Production. O que está acontecendo aí? Tem todo um cenário construído em 3D, né? Uma engine de game, que nesse caso é o Unreal, né? Que é o que a Tati acabou de falar, processando isso em tempo real. Esse teste a gente fez junto com a galera da Invisible Works. Esse é o Cris, inclusive, que está na quadra aí. E aí o que está acontecendo? Junto com essa câmera, ela tem um sensor e à medida que ela está se movimentando, essa máquina está rendendo em tempo real e processando isso, jogando nessa painel de LED de forma que tem as perspectivas corretas, enfim, tudo mais. O que a gente ganha com isso? Né? O que dá para fazer com isso? Primeiro, obviamente, criar mundos que não existem, enfim, ou, no caso, o que a gente pensou para esse projeto, que era o projeto que a gente está desenhando junto, a gente tem cenários que são construídos em 3D, enfim,
e que... Deixa eu dar play de novo. E que, num mundo normal, a gente faria contra o fundo chroma, né? Trabalharia isso em recorte, em pós-produção, enfim, cria-se um pipeline e um cronograma de pós-produção para um longa de 70 minutos bastante grande. Sendo que eu tenho uma boa parte do filme onde a gente simplesmente tem diálogos ou coisas que são assim, nesse tipo de enquadramento, onde eu não tenho tantos problemas. Então, isso é uma grande solução, né? Como eles fizeram ali em Mandalorian. Você sai daí, praticamente não, sai daí com a composição resolvida. E com o hiperrealismo, tanto de render, que a engine permite, quanto de movimento. Então, assim, aí é uma mistura de processos, né? E para a gente ganha tempo, enfim, ganha produção. O que isso aí podia ajudar muito, por exemplo, numa situação Covid? Olha o que a gente tem de estrutura, né? Dependendo do enquadramento, dependendo do tipo de projeto, por exemplo, então, vamos dizer que a gente tem uma série onde a gente tem um diálogo que acontece recorrente dentro de um bar, né? Então, ou a gente vai para o estúdio fazer isso e cria esse bar no estúdio, ou a gente vai para a locação. E aí com os figurantes e com essa história toda, né? E às vezes você tem um enquadramento simples. Oi? Isso é uma coisa, né? É uma coisa até assim, para provocar um pouquinho mais entre você, Sica e a Tati, é que hoje, quer dizer, já de um tempo para cá, mas não havia tanto costume aqui de um artista de pós-produção, de um VFX producer, que a gente chamaria, ou enfim, de acompanhar o projeto desde da sua concepção do roteiro, quer dizer, poder realmente contribuir na fase mesmo de acertos depois que você tem a história criada, né? Vamos dizer assim, você ter um primeiro tratamento de roteiro e tal, e depois de começar a entrar já realmente o grande artista da pós-produção que vai poder, de fato, contribuir muito no próprio desenvolvimento da narração e do aspecto mesmo de desenvolvimento criativo. Quer dizer, você vê isso está acontecendo de modo geral? As pessoas, você sente que aqui no Brasil isso já está mais já está acontecendo com mais frequência, né? Como é que você vê isso? Tati, primeiro, não sei, a sua experiência está sendo mais em Los Angeles do que aqui, né? Mas de qualquer maneira, lá como é que funciona isso? No caso de um VFX producer, principalmente, porque ele é quem, de fato, ele tem um domínio. Bom, lá atrás, isso já existia nos Estados Unidos, quando você pensa em George Lucas, né? Com a Lucasfilm, trabalhando com Spielberg, fazendo desde não só o Star Wars, mas do Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, né? E tantos filmes que eles eram, inclusive, os dois foram até sócios em muitos projetos, começaram juntos. Eu até visitei o pavilhão que tem deles na USC, University of South of California, fui visitar, estive lá durante 2 dias, é impressionante. Que as 2 grandes escolas de cinema nos Estados Unidos hoje, realmente a USC e a NYU, né, em Nova York, Tisch School of Arts. Mas, enfim, então, como é que vocês... Então, lá já tem muito essa tradição também do VFX Producer estar, mesmo antes de se chamar VFX, né, está acompanhando o processo de desenvolvimento do roteiro. Como é que você vê isso, Tati? Depois eu queria ouvir o Sica também sobre essa integração maior na produção entre o diretor, entre o produtor e o produtor de pós-produção. Só um parênteses, João, acho que logo vamos ter um super museu George Lucas em Los Angeles, então vai dar para curtir ainda mais isso. Muito legal. Eu acho importante a gente pensar na produção virtual como uma ferramenta, assim, é uma opção, né? Houve um grande boom agora, né? Todo mundo querendo saber, querendo entender mais, principalmente sobre esse aspecto que estamos trabalhando no remoto, e que, né, fortalece isso. Mas a produção virtual, ela é usada com um fim, né? Existem especificações para ela. E aí o que acontece? Onde que a gente tem um ganho enorme usando a produção virtual? Em trazer os talentos desde o começo, da ideia criativa, no início do projeto até o final. Então, assim, antigamente, o que é a tradição? A pipeline tradicional, tanto para
para um filme inteiramente em animação e efeitos especiais, quanto para um filme que mistura, né? Live action com VFX. Normalmente, o diretor senta com o supervisor de efeitos especiais, com o supervisor de animação e dá as ideias. A mesma coisa com o DP, o diretor de fotografia, senta e assim, eles discutem a ideia daquela cena e aí isso passa para o supervisor de efeitos de animação, que passa para os artistas que vão trabalhar ali naquela cena e vai devolver aquilo. Ou seja, o processo criativo em si não está exatamente na mão dos heads. Eles têm que soltar aquilo e depois ver o que recebe para entrar com feedback novamente e aí ficar nesse ping-pong de vai e volta. Porque às vezes a primeira ideia, o primeiro conceito foi compreendido não necessariamente como deveria. Então, o que a Virtual Production ajuda muito? Assim, a gente consegue ter os headers, os heads, na verdade, ativos desde o início. Então, assim, eles dão a ideia da cena e eles já conseguem ver aquilo em real time. Então, tem um ajuste, por exemplo, de luz, que para um diretor de fotografia é fundamental, não só, né, enquadramento, tudo, mas setar, e você consegue setar aquilo em real time, em tempo real. Então, essa direção criativa é muito importante e não gera dúvidas, não gera assim algo que vai e volta muitas vezes. Então a gente já consegue ter o controle desde o início. Eu sei que muita gente achou um pouco ruim, alguns artistas, porque perde um pouco dessa habilidade, mas ao mesmo tempo tem um ganho muito grande, porque esses artistas também são incluídos na hora da filmagem, porque você tem que estar ali sendo acionado, fazendo as mudanças. Então, mudança de set de filmagem, você não quer aquela cadeira ali, você move virtualmente tudo e o resultado é em tempo real. Uhum. Diga, Sica. Eu acho, João, que... Bom, primeiro o que a Tati falou é exatamente isso, é brilhante, né? Acho que a gente envolve todo mundo mais desde o começo, né? Onde a pós-produção estava escondida lá no fundo e às vezes era acessada, não, ela cada vez mais está dentro do processo e é importante, porque no fundo... Né? Oi? Nessa, a pós-produção vinha como se tivesse uma boia de salva-vidas, meio para salvar um problema que o navio está meio querendo afundar, entrava aos 46 do segundo tempo para tentar resolver. Isso era antigamente. E isso não existe mais hoje. Justamente, e não faz sentido, porque eu acho assim, João, do mesmo jeito que o diretor é o maestro, o produtor também nessa hora, né? Mas o fotógrafo ele tem que saber, ele pode não saber tudo, mas ele tem que estar antenado em tudo que está acontecendo no mundo da fotografia, né? O diretor de arte, enfim, os supervisores, pós-produtor e produtores de efeitos, eles têm que estar do outro lado, ou seja, juntam-se todas as cabeças para falar como é que eu te ajudo, né? Produtor e diretor. O que tem de melhor do meu lado que eu posso facilitar da sua vida? Pô, precisamos construir esse cenário todo? Quanto vai custar para construir isso? Ah, peraí, mas eu aqui falo, não, aqui eu faço mais barato, ou mais rápido, ou tal, com determinado ou não limitação. Quer dizer, quando você bota todo mundo para conversar nesse sentido em prol do filme ou do projeto, é onde realmente tudo ganha, né? Então, gastar dinheiro nos lugares certos e com as limitações que a gente tem hoje de distanciamento social, faz mais sentido ainda, né? Por exemplo, a gente está fazendo um negócio agora que a gente está numa versão super beta ainda, nem lancei ainda como um produto, mas qual é a ideia, né? Então, dentro da cadeia de produção, uma das coisas é você começa com visita de locação. Então, ontem a gente fez um teste com o Roberto Moreira. Visita de locação. Vou com 2 pessoas para dentro da locação, escaneio a locação inteira, né? Fotografo e escaneio, trago isso para um ambiente de realidade virtual. Então, o Roberto estava na casa dele, com óculos de realidade virtual, eu, na Mística, com óculos de realidade virtual, uma outra pessoa que operava o sistema todo na casa dele também, tudo ligado na nuvem, e a gente dentro do cenário, e andando pelo cenário e discutindo a situação. Então, se você pega e fala assim, bom, não é o conceito de Virtual Production, mas é o conceito de Virtual Tech Scout. Então, você fala assim, bom, não preciso mandar todo mundo para ir fazer uma primeira visita de locação,
né? Consigo trazer todo mundo para esse ambiente virtual e falar assim, quais são as dificuldades que eu tenho? Né? Eu estou com um ambiente todo montado, o diretor de arte já consegue olhar e falar, pô, aqui eu vou botar determinada coisa, aqui eu preciso saber quantos metros tem isso. Ele mede isso ali na hora, ele já e está ali dentro. Então, eu acho que esse tipo de ferramenta começa a trazer para o desenho de produção um outro desenho. Aquilo que o produtor pensava, bom, agora eu preciso mandar, tem pesquisa de locação, tech scout, coloca todo mundo dentro de um avião ou de uma van e vai para determinado lugar, vamos ganhar tempo nessa história, tempo e custo, né? Porque também não é para ser um negócio que encarece a produção, e sim para auxiliar a produção. Dentro desse cenário, a gente já estava discutindo, bom, muito bem, então se eu tenho a locação já determinada ali, já estou dentro daquele ambiente, por que não ter os atores e a gente começar a fazer uma leitura de roteiro e uma pequena movimentação? Né? Assim, usando técnicas de realidade virtual, quer dizer, ok, quando eu chego no set, e dali eu sei o movimento que a câmera faz, por onde ela passa, eu estou vendo a câmera fisicamente dentro do meu cenário, estou vendo essa coisa toda acontecer, já sei que ali eu não consigo colocar uma grua porque não tem espaço suficiente. Quando você chega no set, com esse planejamento, cara, é infinitamente mais rápido. Assim, imagina você comigo dentro desse ambiente, fala assim, ou junto com o fotógrafo, dizendo, ó, eu quero esse enquadramento. Desse enquadramento aqui, eu já tiro um frame, eu já tiro um animatic, quer dizer, você vem preparando o filme antes ainda, com esse conjunto de ferramentas. Quando você chega para filmar, você já sabe a lente que você vai usar, tudo certinho, está tudo ali pré-determinado. Quer dizer, acho que isso ganha uma agilidade de produção muito grande, né? E, consequentemente, economiza, né? Curioso, Claro. Marcelo, você falar isso. Assim, o Tech Scout, o Scout foi uma das coisas que aconteceu no Rei Leão, né? Então, o diretor de fotografia, o set designer, o supervisor de animação, o supervisor de efeitos especiais, todo mundo entrava ali, porque, deixa eu explicar um pouquinho, né, explicar um pouco como é que foi, como que funcionou, né, no Rei Leão. Todo o set foi criado. Todas as montanhas, planícies, tudo foi criado antecipadamente em 3D. E essas locações foram jogadas para o set de filmagem. E aí, a cada cena, eles sentavam junto, essa equipe que encabeçava as direções de cada área, sentava junto, colocava os óculos de realidade virtual e discutiam a cena dentro da cena. Então, por que isso é legal? Por que esse Location Scout é legal? Porque ali você já consegue definir. Então, se tinha mudança, por exemplo, do set, a pessoa responsável já via que tipo de mudança que ia ocorrer ali. Se tinha questões de animação que iriam ocorrer ali, as ideias eram todas trocadas naquele momento. E aí tudo ajustado para a filmagem, como o Marcelo comentou, quando a cena fosse filmada, tudo já estava alinhado, já estava assim, setado de uma forma que facilitasse o trabalho no dia da filmagem. Tem uma pergunta que viu, do Gustavo Balbi. Ele está dizendo: eu amo a ideia do Tech Scout, mas com os diretores de arte, fotografia, etc., estando em lugares, cidades diferentes, recebem como que recebe o óculos, o Tech, para visualizar no VR? Muito bem. Isso a gente posso enviar para casa das pessoas isso e montar um setup. Obviamente, isso vem sendo desenvolvido a cada dia. Então, hoje, por exemplo, para poder ter essa movimentação, aonde a gente está, são óculos de realidade virtual que tem uma máquina junto, né? Mas na linha de desenvolvimento, o próximo passo é trabalhar com os óculos que chamam Oculus Quest, que eles são muito mais simples e simplesmente é um óculos com 2 controles, onde você não precisa de sensor, computador, nada disso. Você coloca o óculos, entra na aplicação e você está no ambiente. Então, isso é bastante simples nesse sentido. Hoje ainda precisa ir uma máquina, um computador, enfim, porque a gente está num período de desenvolvimento, mas eu acredito que mais um tempinho isso se resolva. O Dudu Venturi perguntou quanto tempo demora isso. Hoje o processo, assim, escanear um ambiente, depende, uma casa, esse que a gente fez esse teste, a gente levou 4 horas para escanear e no dia seguinte a gente já tinha essa casa modelada, enfim, dentro desse ambiente em 3D.
Eu vejo assim, como uma coisa muito rápida, então dentro de um mesmo dia a gente consegue escanear mais do que uma casa, traz para o ambiente 3D. Ok, ela vem bastante tosca de resolução, né, nesse primeiro momento. E aí você vem escolhendo e falando, essa aqui é uma locação que vale a pena. Aí você coloca um artista que vai dar uma trabalhada naquilo e vai te melhorando e vai te entregando uma coisa melhor para você poder visualizar, e aí os outros departamentos. Mas acontece uma coisa, é muito legal porque acontece, é bastante interativo nesse sentido. A gente discute as coisas, João, como se estivesse aqui, como se estivesse dentro da locação. Quer ver? Olha que interessante, quer ver? Tem um pedacinho. Cadê? Estão vendo aí uma tela que parecia um zoom? Não, por enquanto vem a tela preta. Nada ainda? Agora sim. Agora tá. Estou vendo uma janela, é isso? Uma casa, aqui, ó, isso daqui foi sala. um primeiro scan. Aqui em cima está o Roberto na casa dele, eu na Mística, o Caetano que estava operando, mais um monte de gente que a gente criou um player para você poder ver a câmera. Então, cada bolinha dessas daqui somos nós, né? Que estamos no mesmo ambiente. Ele na casa dele e eu ali aqui em São Paulo, né? Ele estava em Atibaia, inclusive. E explorando esse lugar. Aqui à direita, embaixo, é o ponto de vista dessa câmera virtual que a gente está construindo, né? que a gente desenhou, né? nesse plano. A gente estava dentro no banheiro, a gente começou a desenhar um plano. A câmera maior ali é a minha cabeça, assim, é o meu ponto de vista. Então, ela para mim, ela fica muito natural, mas para quem está assistindo isso dessa forma, a gente só colocou para poder ter uma ideia, ela é bastante desconfortável. Por isso a gente criou esse player embaixo aqui, para você ver efetivamente o movimento de câmera que a gente construiu ali na hora. E a gente tem esse monitorzinho aí dentro do set, que é como fala, um video assist, que a gente também vê o que essa câmera o que ela está apresentando, né? Então você vê que a gente construiu esse movimento, a gente tinha ali um personagem, enfim. E aí o céu é o limite dessas coisas, né? Então, por exemplo, aqui a gente pegou e criou um ambiente onde você tira o diretor desse lugar de dentro do set, fala, estou dentro do set, estou dentro do banheiro vendo a câmera se mexendo, vendo tudo acontecer. Putz, planejei o meu movimento de câmera, é isso? Beleza. Só que agora eu preciso ver isso com um pouco mais de tranquilidade, né? Então o que a gente faz? É uma chave. Eu falo, Caetano, me leva para o cinema. Ele muda essa chave, a gente está num outro ambiente que é uma sala de cinema, ou a sala que a gente quiser, porque aí é ao gosto do freguês, e você está ali com uma tela gigante na sua frente, vendo a cena que você acabou de fazer e de decupar ali. Putz, essa cena é bacana, valeu pra gente? É isso que a gente quer? Beleza, salva, já vai para um animatic ou vai para um shooting board, com todas as informações que a gente precisa, qual foi a lente, qual foi a altura, qual foi o caminho da câmera, o que é que tinha ali, e aí com isso você sai decupado. Sabe que uma coisa que é interessante, eu lembro quando a gente fez, Sica, juntos, o Besouro, que te deu o grande prêmio do cinema brasileiro, né? De efeitos visuais, e nós ganhamos três estatuetas naquele ano lá pela Academia Brasileira, e lembrando como seria hoje, né? Quer dizer, a gente fez com recursos que na época a gente hoje pode dizer que eram recursos pré-históricos, né? De pós-produção. É verdade, né? Mas que é uma loucura. Imagina, eu lembro sentado do seu lado lá na Casa Blanca para a gente poder fazer toda aquela marcação e tirar os cabos que eu fiz, tinha muita luta, enfim, o personagem que voava, etc. E mudou muito. Eu fiquei me lembrando quando eu morei na Espanha, eu trabalhei lá em Barcelona, e eu fiz um acordo em Londres, foi quando eu comecei a conhecer uma empresa maravilhosa, que eu conheci o dono, inclusive, que é a Frame Store, que até hoje é muito famosa. A Frame Store, que nasceu em Londres, e também tem nos Estados Unidos, Los Angeles, e atuavam no cinema e também na publicidade. Eu fazia muitos comerciais na época, também eu vim da escola da publicidade, e caí de cabeça na Frame Store. Ficou meu parceiro durante 2 anos, eu trabalhando. Todos os meus filmes comerciais eram finalizados pela Frame Store. Eles abriram até uma sucursal em Barcelona para atender principalmente ao meu trabalho, por incrível que pareça. Legal. Uma experiência sensacional, eu aprendi muito lá na Frame Store. E ele até esteve no Brasil recentemente me visitando,
o dono. E aí, eu fico imaginando que mesmo a minha experiência da Espanha, comparado com a nossa experiência do Besouro, que foi depois da Espanha, e atualmente, como que mudou e os softwares, as possibilidades, os recursos que você tem disponível e, principalmente, uma coisa que realmente não se praticava muito na época, era pouco. Eu até fiz também um trabalho no Canadá, que eu fiquei em São Paulo acompanhando e tal, que era do MPP falando, não sei o quê, mas que realmente era muito raro você ter essa separação de núcleos de pós-produção, de fases, inclusive da mesma cena, tudo, e feitos em diversos países e que conversam de uma maneira genial pela tecnologia, né? E que vocês têm essa facilidade. Como é que vocês enxergam essa possibilidade, essa realidade de hoje, né? E quando eu estava até brincando que nos créditos hoje dos filmes que tem efeitos especiais, você tem crédito que é quase um longa-metragem no final pelas equipes e cada bloco são dos artistas e técnicos de cada país que participou de X cenas, né? É uma loucura a quantidade de crédito que a gente tem nos finais dos filmes. Então, me conta um pouco dessa experiência e o que vocês esperam para o futuro? O que vocês esperam como what's the next? Né? O que vem adiante? O que temos à frente? Começa com a Tati. Eu acho que assim, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas diferentes e muito específicas, então a especialização é muito importante. Como cada vez mais a gente quer um mundo diferente, com tudo assim incorporado, né? Recentemente no Capitão Marvel o Samuel L. Jackson foi rejuvenescido mais de 30 anos, então no filme inteiro. Então são tecnologias muito específicas e muito diferentes. Eu acho que é por isso que a gente tem equipes especializadas no mundo inteiro. Acho que a pandemia veio aí fortalecer e até acelerar o processo, esse tipo de processo, não essa divisão, esse trabalho em grupo, em mundial realmente, porque como todo mundo não consegue deslocar, isso acelerou, foi um boom que existiu no mercado, e eu acho que a gente só tende a se beneficiar, tanto não só países como Índia, que já estão acostumados a receber trabalho, China e vários outros, mas o Brasil mapeado aí nessa categoria de existe um grupo de artistas extremamente talentosos que só precisam começar a girar aí nessa pipeline mundial, realmente. Eu acho que eu vejo isso como um grande benefício. E você fica. Bom, Antes de respondendo esse comentário, depois tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes aí. Não tem mais fronteira, né, João? Acho que acabaram as fronteiras, né? Assim, a tecnologia, a internet, essas coisas todas, né? Os high speeds disso tudo, somem com as fronteiras, né? Do meu ponto de vista, manejar equipes de lugares diferentes virou o dia a dia, né? Então, assim, e o legal é que tem um monte de ferramentas que hoje a gente pode se aproveitar para poder melhorar essa dinâmica, né? Na novela eu tinha, sei lá, 140 pessoas em grupos, em empresas diferentes, com equipes diferentes, em lugares diferentes, Rio, São Paulo, tinha no México, tinha em Vancouver, quer dizer, e você tem um lugar comum que é a comunicação e a internet que junta tudo isso e fala assim, cara, o cara que faz a simulação de água é um cara foda que está em tal lugar. Então, assim, vamos falar com esse cara. Às vezes o cara fez, sei lá, trabalhava na IALEM, alguma coisa assim, mas o cara está no meio entre safra de projetos e o cara atende o terceiro mundo também, entendeu? Então, assim, acho que tem coisas aí que essa história de você globalizar é muito bom, né? Ruim para alguns mercados, melhores para os outros, enfim, né? Acho que isso é a tendência mesmo e é o que a Tati falou. Em cada lugar vai ter um tipo de artista e às vezes você encontra artistas com determinadas técnicas e com especialidades que é muito bom, entendeu? Que é melhor você compor essa mecânica e aí você cria um grande centro de gerenciamento, né? Que é o que a gente faz.
Você tem uma pergunta, Sica, para fazer para a Tati? É legal você jogar uma pergunta para ela, depois a Tati para você, né? Eu, Diretamente. eu tenho. Acho que, assim, começando da história do Rei Leão, né? Primeiro, assim, eu sei que todo o Tech Scout foi feito com fotografias, enfim, e tudo mais, mas eles construíram tudo dentro dos computadores mesmo. Tati, eu queria que você me contasse, se você puder, porque também a gente sabe que tem os NDAs na vida que às vezes não pode. Mas dentro do processo, como é que começou, né? Assim, os primeiros momentos dos diretores e todo mundo, o que eles tinham na mão para poder ver, né? E como é que isso chega no final, né? Assim, eles tinham tudo pronto, porque a gente está falando de animação. Então, quando ele sentava para fazer o primeiro shot que estava ali, a animação estava toda pronta, estava tudo resolvido, ou isso ia crescendo? Então, vamos lá. Qual foi a grande motivação para se aderir a uma tentativa de produção virtual com o Rei Leão? O Jon Favreau, que é o diretor do Rei Leão, ele queria muito que o estilo todo do filme fosse como o do National Geographic, né? Como se o filme fosse filmado realmente na savana, como se as pessoas você estivesse lá com a câmera para captar aquela cena. Por mais que os leões falassem e tudo, ele queria trazer muito esse senso de realidade para o filme. Então, a motivação foi assim traduzir mesmo os efeitos de câmera, tudo, a gente tinha absolutamente tudo em set. Então tinha os cranes, tinha Steadicam, tinha Dolly e todos os efeitos que vocês veem, todo o movimento de câmera que vocês veem no filme foi feito, realmente foi filmado e captado no set de filmagem. Então, começa um pouco assim. Esse foi o grande incentivo para se fazer uma produção virtual. E aí, como que funcionou? Que nem você falou assim. Então, realmente, eles foram para campo, captaram, né, fizeram toda uma biblioteca enorme de dados. Na África, os diretores foram para lá e fizeram essa captação junto com uma equipe. E aí, todo o ambiente foi criado, todos os atores foram criados, isso significa todos os leões, hienas, zebras, tudo foi criado. E eles realmente discutiam por location scout, onde que ia ser cada cena, onde que se beneficiaria sendo cada cena, o que teria ali. E aí, decidido isso, os diretores de cada departamento se uniam com os artistas e a gente desenvolvia, era desenvolvido animação para todos os atores, para aquela cena, iluminação e efeitos. Então, se, por exemplo, eu trabalhei na cena de fogo lá, no final que a gente tinha fogo e chuva. Então, todos diferentes tipos de fogos, tudo foi feito antes. Sentava-se com os diretores antes de ir para o set de filmagem para validar aquilo, validar aquelas ideias, validar aquela iluminação para a cena. E uma vez validado todos esses aspectos, fazia-se um pacote, que esse pacote ia ser filmado, ia ser jogado para o set de filmagem para ser filmado. E aí no set de filmagens também tínhamos toda uma equipe de artistas, trabalhavam com a luz, com sets, então se movimentava tudo em tempo real. Então, por exemplo, se o diretor decidia que assim ele queria um certo ângulo e tinha uma árvore ali no meio, estava atrapalhando, que não estava fazendo a composição da maneira que ele queria, se movia a árvore de lugar, se movia a montanha, se movia, e os animais realmente animados, assim, prontos para atuar, né? Atuar ali naquele momento. Caso existisse assim, não, o animal não está atuando do jeito que eu quero no set de filmagem real como que funciona. O diretor vai lá e dá o feedback pro ator, ou faz um blocking diferente de cena, e aí funciona, né? Só que nesse caso não tinha como. Então aí se fechava aquela cena, anotava-se como deveria ser a atuação daqueles atores dos leões, e aí ia novamente para os animadores, que reanimavam
e voltava a cena para o set de filmagem. Quanto mais foi se aproximando do final, mais detalhes nós tínhamos. Então, praticamente a animação que você vê é muito parecida, no estágio final era muito parecida do que foi. Então, cada vez mais, mas desde o começo tinha-se todo o aspecto implementado. Conforme o tempo foi passando, cada vez mais detalhes, cada vez mais... Quer dizer, então, durante o processo, que é exatamente o que a gente estava falando, todo mundo trabalhando, quer dizer, você vem construindo a cena e quando você está caminhando com isso, você tem os cenários melhores, né? Assim, por mais que seja no caso do Rei Leão uma pré-visualização ainda, porque não era o render final, você tem isso tudo já mais ambientado, né? Assim, quer dizer, você já tem mais tudo mais definido. Legal. Mais definido. O nosso tempo está correndo, então estamos chegando perto aqui, temos os últimos 10 minutos. Eu queria só aproveitar, fazer uma pergunta. Eu queria que, na verdade, a Tati perguntaria para o Sica. Não sei agora por causa do nosso tempo. Posso fazer um pedido? Vou fazer uma pergunta para o Sica, vindo dos nossos espectadores aqui. Que ele tá perguntando, do ponto de vista puramente de produção, quais as vantagens e desvantagens de se usar a produção virtual, entre parênteses, painel LED com cenário 3D, em detrimento da locação real? É a pergunta dele. Essa aí foi do Edu Amodil, que é um cara que aposta bastante nesse tipo de tecnologia também, e eu gosto muito disso. Ele joga junto desse lado. Cara, eu acho que assim a vantagem são as possibilidades que você pode ter, né, de criar locações, sejam reais ou sejam fantasiosas, seja for de uma forma muito mais simples, né? Definitivamente construir lugares onde não existem é melhor. Agora, isso em relação a um set real, acho que depende um pouco do tipo de cena, né? Trabalhar com painel de LED te obriga a ter um primeiro plano, alguma coisa que assim que o painel está por trás. Então, certamente, se eu tenho dois atores falando num diálogo, onde eu tenho o painel de LED aqui atrás e os atores falando com a câmera, e aí eu simplesmente agora quero inverter esse eixo, né? Eu não preciso deslocar a câmera, não preciso mudar nada, eu simplesmente viro o cenário, né, virtualmente. E a gente já tem os contraplanos. Então, acho que se ganha uma agilidade grande. Numa locação real, você vai ter o teu cenário, você vai ter aquela coisa de, ok, vamos mudar o eixo, vamos mudar a câmera, vamos mudar tudo, né? Tem uma coisa interessante também, que quando você está trabalhando com a história do painel de LED, você tem esse painelzão de LED atrás de alta definição, que está te dando a imagem do fundo real, mas aqui na frente você pode ter outros painéis de LED que são de menos resolução, mas com bastante intensidade também, porque como a gente está trabalhando com uma imagem que ela é 360 graus, ela é um domo, isso aqui emite luz para cá. Então, o desenho de fotografia pode ser bastante interessante porque ele está reagindo também ao cenário dessa forma. Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, Edu, espero que sim. Aproveitando, já que também estamos correndo agora, vamos fazer agora um pequeno, até relaxar um pouco, uma coisa que eu queria perguntar a ambos, começando pela parte. E a pergunta é a mesma, que eu queria a resposta ser bem curtinha também para o nosso tempo aqui. Qual é aquela inveja boa que vocês têm daquele filme ou série que vocês adorariam ter feito? E por quê? De uma forma bem curtinha. Começando com Sica, vai. A inveja boa da Tati. Eu queria Cara, eu acho que o mais legal disso, a inveja boa dessa história do meu ponto de vista, que não é nem só o artístico nessa história, mas é a parte tecnológica, poder ter acesso a cada vez mais informação e essas coisas que acho que ali, principalmente nos Estados Unidos, essas coisas estão ali pulsando o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma inveja boa. A gente fica olhando e fala assim, agora eu vou fazer aqui. E você, Tati?
Então eu vou retribuir a inveja boa para o Sica também, porque eu acho que existe um grande prazer em a gente desenvolver em território nacional, na verdade. Assim, eu sei que é um desafio, eu vejo isso, eu sei que a gente tem problemas assim de trazer equipamento, de tecnologia, é ser guerreiro fazer aqui. Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma satisfação trazer tecnologia para o nosso país, sim. É uma satisfação você saber que o que você fez, você conseguiu e você atingiu, apesar de todas as dificuldades e todas as limitações. Então, acho que tem um grande mérito nisso. Então, é uma inveja boa. Que legal. A gente passa um bocado aqui. Um jogando o teste do outro é ótimo. Teve uma pergunta também que foi feita, entre várias aqui, mas que sobre a questão de, considerando a rentabilidade da produção cinematográfica sendo realizada de forma remota, no prazos maiores, mais trabalho, etc., até é de Márcio Machado, tá? De Florianópolis. Você acredita que pararia de pé diante do mercado tão competitivo, tão complicado como é o nosso, né? O que vocês acham? Como é que você responderia isso, Tati? Como é que o Sica e depois Tati? Enfim, diga, Sica. João, eu acho que assim a questão do trabalho remoto ou dessas coisas, elas são tecnologias que você precisa adequar, elas se adequam ao projeto. Então, se o projeto demanda alguma coisa que pode ser usado dessa forma, eu acho que não tem por que não parar de pé. Não é para ser mais caro, é o que eu te falei. Às vezes é mais barato, né? Eu prefiro fazer desse jeito do que de outro. Então, não acho que o fato de ser remoto ele complica, às vezes ele facilita, né? Hoje a gente tem uma questão do complicador de não poder estar perto, né, das coisas todas. Mas, cara, assim, se a gente for parar para pensar que você tem pessoas de lugares diferentes discutindo a mesma coisa num determinado lugar, eu não acho que a gente está criando uma barreira ou criando um problema, principalmente econômico. Não, a gente está trazendo todo mundo para o mesmo lugar virtualmente. Isso é uma possibilidade. O que a gente tem feito muito e tem visto por aí, tem comerciais, séries, todos eles sendo gravados de forma remota. Então você cria uma grande central, todo mundo vendo todas as câmeras, enfim. É um tipo de produção que ninguém pensava em fazer antes da pandemia? Não. Mas para de pé? Para. Né? Equipes menores, né? Os operadores dos painéis de LED precisam ficar dentro do estúdio? Não, fica fora. Mas enfim, acho que cada produção vai demandar não tem uma fórmula. Sabe? Acho que assim, tem um problema, como é que eu resolvo esse problema? E aí a tecnologia e essas coisas todas vêm por trás para falar assim, cara, tenho isso aqui, tenho junto com esse outro aqui. E aí você vai juntando as peças daquele negócio, daquele quebra-cabeça, e aí você tem uma solução, um produto. Aliás, a gente, né, Sica, nós temos um projeto que estamos desenvolvendo juntos que também não é falando de forma remota, mas de soluções que, se não houvesse a pós-produção e todo o trabalho que a gente vai ter do cenário, vai ser todo virtual, vamos filmar quase que o filme inteiro num estúdio, seria impossível e seria até muito mais caro se fosse fazer viagens indo para os locais que a gente precisaria fazer e tentar ali construir, fazer os efeitos e as lutas e o que for. Então, só para ajudar a responder também. Mas eu acho que hoje a tecnologia e os efeitos eles estão a serviço de dar qualidade, contribuir artisticamente e criativamente, mas também muitas soluções se tornam mais viáveis com a utilização exatamente do trabalho de pós-produção, né? Não é, Tati? E às vezes são aqueles efeitos que não são nem para aparecer, né? Tem coisa exatamente, que não é para mas quanto aparecer. menos aparecer, melhor. O grande efeito é aquele que você não percebe que o efeito está ali, né? Esse é o grande efeito, né? Eu acho que o Marcelo colocou e pontuou muito bem essa questão, mas é só para adicionar o que ele falou, assim, a Virtual Production vem como uma mudança de paradigma, né? Então, todo mundo ainda está explorando quais são as possibilidades, o que a gente consegue. Se o orçamento é um limitante no projeto, então tem que ver assim, é útil, vai ser útil criar essa produção virtual, no que ela contribui, no que a gente ganha, e tentar assim, bom,
foge do meu orçamento, conseguimos adaptar, não conseguimos, existe essa possibilidade, não existe? É um pouco assim, como ele vem mudando a estrutura, né, que temos até então, é explorar um pouco, brincar um pouco com isso, não se sentir de fora, mas também não deixar que o custo disso, né, sobrecarregue o seu projeto. Olha, eu queria dizer que nós estamos chegando aí nos minutos finais, dizer que eu adoraria que ficar aqui muito mais tempo batendo papo com vocês, porque para mim está sendo prazeroso, está sendo uma delícia. Duas figuras sensacionais que eu tenho, o Sica tem uma grande admiração, para mim é um exemplo no Brasil na área que ele trabalha, ele realmente é uma pessoa incrível. Eu sou testemunha disso, de tantos anos que eu trabalho com ele. Acho que começando agora, mas o seu trabalho, o seu currículo, tudo que você já fez, a gente tem mais é que ter uma inveja boa, como disse o Sica, mais realmente aplaudir, e pessoas como você tem que surgir mais, profissionais como você, e ter essa até humildade de querer, puxa, adoraria estar também no Brasil, trabalhar, trazer esse conhecimento para o nosso mercado. Isso é também super gratificante. E, enfim, eu queria agradecer então a todos que assistiram, agradecer a audiência, a presença e a participação, e agradecer aos meus dois convidados pela aula que vocês deram na área de pós-produção. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Quem sabe a gente faz um segundo round desse nosso bate-papo e vamos aprofundando em outras questões da área da pós-produção. Boa noite e muito obrigado aí equipe toda do CAESP, também agradecer a Ariadne, que foi incrível de ter montado esse painel, e até a próxima. Muito obrigado, em nome do CAESP e da Fiesp. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, João. E Tati, eu espero que a gente trabalhe logo juntos. Vai ser ótimo. Vai ser sim, obrigada e boa noite a todos também. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigadão. Valeu.